Você entra no mercado como quem atravessa um território conhecido, mas hoje, cada corredor parece esconder um segredo. A luz branca reflete nas embalagens e, por um instante, tudo parece igual ao de sempre. O carrinho range, a mão percorre os mesmos caminhos, a lista dobrada no bolso traz as velhas palavras de sempre: leite, pão, café, algo doce para o final do dia. A diferença está na sensação. O que um dia foi certeza agora é suspeita. As etiquetas prometem qualidade e origem responsável. O corpo pede pressa. A consciência pede calma. E a pergunta que vai se formando lenta e insistente é: se não estamos comprando problemas embalados como soluções? Na entrada do setor de congelados, o pacote de camarões brilha sob a luz. A cor azul e branca sugere mar limpo. A tipografia tranquila fala em qualidade premium e fonte responsável. A promessa de pronto para comer acalma qualquer urgência. Você se vê numa cena que não vive, uma mesa posta com limões, ervas e copos gelados. E por um instante, acredita que a vida pode ser simples. Mas o que os testes revelam não combina com o imaginário. Traços de substâncias que um dia serviram para manter o animal vivo na lama de tanques superlotados, agora constam como resíduo que atravessa fronteiras. Verde de malaquita é um nome que não pertence ao jantar de família, e mesmo assim reaparece. Em fazendas distantes, um homem com os pés submersos em água ardente pela química segura a rede com as mãos queimando. Ele não conhece o seu bairro, você não conhece o dele, mas a ligação é mais estreita do que parece. Quando uma etiqueta promete responsabilidade e silencia sobre aquilo que realmente importa, o preço mais baixo vira um atalho com pedágio oculto. Há quem diga que a acidez do limão ajuda, que uma marinada prolongada alivia. Talvez alivie a culpa por alguns minutos. Não limpa a cadeia. No corredor dos laticínios, uma pilha de embalagens amarelas forma um muro de conforto. O queijo fatiado sempre foi sinônimo de casa, de lanche rápido, de calor que se espalha quando o pão encontra a frigideira. Você lê as promessas, elegante como sempre, e se lembra de comerciais antigos comprados verdes. Mas os números que vieram de laboratório desenham outro retrato. O que derrete com perfeição não é apenas leite curado. É uma engenharia de óleos, amidos e pós, que em outros lugares já foram repelidos pelos reguladores. O derretido perfeito arrebata o paladar como uma música fácil. É difícil dizer não a algo que funcionou durante anos. Um trabalhador em uma planta do norte segura um balde de massa elástica e comenta que aquilo serviria para vedar uma rachadura. Sorri, mas o sorriso tem gosto de exaustão. A sanidade do processo depende de pausas e de limpeza cuidadosa. Quando o cronômetro manda mais do que o protocolo, a fábrica aprende a fazer vista grossa. O consumidor, então, aprende a aceitar que o barato vem com uma condição que não está escrita no rótulo. Mais adiante, a prateleira das conservas oferece o que sempre ofereceu: uma paz humilde. A lata de feijão verde parece uma cápsula de previsibilidade. Você pensa na avó que planejava jantares com latas e panelas, no cheiro de alho que sobe quando a tampa abre. Só que previsibilidade não combina com equipamento descalibrado. Uma linha que deveria esterilizar falha durante semanas, e ninguém interrompe o fluxo. O fim do ano exige volume, o caminhão não espera, o supermercado não aceita buraco. A decisão se acumula como água parada, o resultado é invisível e feroz. Quem abre a lata não vê, quem come não sente na hora. O veneno moderno se caracteriza por esse silêncio. Antes de chegar à fábrica, a história já era torta. Áreas inteiras submetidas a herbicidas que não deveriam estar ali há anos, gente com a pele ardendo, olhos vermelhos, cansaços que não passam. A cadeia se organiza em torno de metas que não encaixam com o corpo humano, e as latas, no fim, carregam mais do que verdura. Uma avó em uma tarde de sexta-feira escolhe nuggets porque o neto pediu um prêmio. É o tipo de pedido que ninguém nega. Uma bandeja, 20 minutos de forno, satisfação garantida. O som da casquinha crocante costuma vir acompanhado de risos. Por trás desse som, no entanto, há uma realidade que não cabe em comercial. Aves abatidas com feridas evidentes, linhas que cruzam carne crua com utensílios de cozimento, funcionários que trabalham sem proteção adequada enquanto a temperatura escorre do limite seguro. Numa planilha, isso é velocidade.
Na prática, é risco. Na lista de ingredientes surgem nomes que revisitamos com cautela. Aditivos antioxidantes que prolongam a vida útil e comprimem os custos. Em outra ponta da mesma cidade, uma criança segura o estômago enquanto a mãe conta as horas de uma noite que não acaba. E o avô, que queria dar alegria, reza em silêncio por um erro que não foi dele. O barato que promete facilidade muitas vezes é um empréstimo. A cobrança chega quando ninguém quer. O espinafre fresco entra em cena como redenção. Lavagens garantidas, folhas de um verde impecável que refletem o gelo das prateleiras. O saco transparente deixa tudo visível e, paradoxalmente, encobre o que está fora da vista. Quando a água que irriga vem contaminada por escoamento de fazendas vizinhas, cada folha carrega uma roleta que não se enxerga. Havia avisos, diz um funcionário. Havia planilhas, diz outro. Mas havia também metas de volume e contratos que premiam quem não falha com a entrega. Vazio de prateleira vira vergonha pública. O custo humano de uma intoxicação, ao contrário, cai no colo de quem não grita. Uma aposentada que acreditou estar fazendo certo termina monitorada por máquinas. Ela vê o teto branco e pergunta se foi culpa dela. Não foi. Foi da pressa organizada. A carne moída sempre representou dignidade simples. Hambúrguer no domingo, molho que perfuma a casa, pão molhado no suco que sobra na frigideira. Para muitas famílias, é o pedaço de festa que cabe na semana. A etiqueta que promete garantia de qualidade conforta, até que relatórios acumulados mostrem o contrário. Equipamentos que giram com resíduos, lotes recolhidos tardiamente, funcionários que admitem deixar passar o que deveria ter sido descartado porque o prazo impõe. Há ainda o truque de transformar sobras em produto, uma engenharia que recupera o que seria perda. Tudo pode ser defendido em nome do aproveitamento, desde que os limites de segurança sejam tratados como sagrados. Quando esses limites se tornam elásticos, o produto deixa de ser alimento e vira estatística em potencial. Um trabalhador comenta que parariam todos os dias se fossem seguir as regras ao pé da letra. A frase deveria congelar o tempo? Não congela. Gira junto com a máquina. O sanduíche de sorvete define o sorriso da infância. O papel que cola no lábio, a pressa de morder antes que derreta, a busca por sombra no quintal. Custa pouco, por isso cabe em qualquer compra. A lista de ingredientes, no entanto, cresce como uma sombra. Emulsificantes, estabilizantes, soluções que fazem o milagre da textura em linhas que precisam render. O leite que alimenta esse milagre vem de sistemas onde vacas viram números, o cuidado vira cronograma, e a dor do animal se mede por produtividade. Em depósitos, lotes expostos a temperaturas que não deveriam e um ciclo de congela e descongela que escritos criativos chamam de logística. A ciência chama de risco. O doce permanece doce, e é por isso que a decisão dói mais. O prazer fácil é o mais difícil de questionar. A lata de atum sempre foi símbolo de pragmatismo. Saúde rápida, proteína barata, salada que ganha corpo num instante. A etiqueta fala em pesca limpa e cuidados com o mar. Em auditorias discretas, a verdade se divide. Parte das latas não trouxe o que prometia, parte trouxe metal demais para quem já conta comprimidos por dia. Em barcos distantes, homens trabalham por semanas sem ver terra, sem proteção, sem direito a parar quando adoecem. A refeição que você imagina como marina secreta, de força, carrega a fadiga de quem nunca vai jantar ao lado de sua família sentado em paz. A cadeia precisa de luz e nomes. Sem isso, os rótulos viram poesia sem compromisso. O pote de manteiga de amendoim aparece como um símbolo de continuidade. Gerações inteiras foram criadas com sanduíches rápidos de pão e pasta cremosa. Um alimento que parece justo com quem tem dentes cansados, quem cuida de crianças, quem precisa de proteínas sem complicação. Os bastidores, outra vez, exigem coragem para serem lidos. Instalações que deixam passar o que não poderiam, grãos que viajaram mal acondicionados e chegaram com uma carga invisível que só o tempo revela. Em enfermarias, idosos que não deveriam estar ali por causa de um lanche. Em plantas, máquinas que funcionam abaixo do ideal, porque parar custaria mais do que arriscar. Cada escolha apressa um pouco o passo da linha. E a linha, quando corre demais, morde o próprio rabo. Os vegetais congelados foram durante muito tempo a ponte entre a vontade e a capacidade de cozinhar melhor.
Uma panela, uma pitada de sal, um fio de azeite. Vitamina garantida sem drama. Mas a cadeia do frio cobra respeito absoluto. Vedação rompida, água parada, metal que enferruja e cai como poeira invisível sobre alimentos. Pesticidas que não deveriam mais existir aparecem como lembrança de um passado que insiste em permanecer. Quando a fiscalização encontra cenário assim e o aviso chega tarde, a falsa segurança do congelado se transforma em armadilha. O que deveria preservar passa a perpetuar. Nada disso seria tão cruel se estivéssemos apenas diante de empresas mal intencionadas. O problema é mais velho e mais fundo. É um sistema que premia quem chega primeiro com o menor preço, que mede sucesso por curva de crescimento, que exige que o calendário de ofertas ignore colheitas, rotas, climas e corpos. O Walmart aparece no quadro como uma lente de aumento. A rede espelha e amplifica aquilo que a cultura de consumo e as pressões geopolíticas produziram ao longo de décadas. Fornecedores guerreiam entre si para entregar mais por menos, trabalhadores apertam turnos para manter metas, gerentes hierarquizam riscos e escolhem driblar manchetes sobre prateleiras vazias em vez de manchetes sobre doentes. Consumidores entram em cena pedindo um milagre. Que qualidade máxima custe mínimo, que conforto ande com ética, que pressa não degrade a segurança. O milagre existe até o dia em que deixa de existir. A linha do tempo que nos trouxe até aqui tem marcos reconhecíveis. A promessa de globalização como sinônimo de variedade e barateamento. O avanço da engenharia de alimentos como chave para alimentar milhões com custo controlado. O enfraquecimento da confiança quando lembra que cada atalho tem limite. Quando a balança inclina, surgem relatórios, investigações, listas de lotes recolhidos, desculpas formais, ajustes pontuais. O que raramente aparece é a disposição coletiva de ajustar o incentivo. Enquanto o custo real fica escondido, a lógica se repete. Em mesas de bairros diferentes, a história soa igual. Uma mãe abre mão de frutas para pagar o gás. Um avô troca a carne por algo mais barato e pede desculpas enquanto serve. Uma trabalhadora de refeitório escolar revisa cardápios para evitar ingredientes que podem causar problemas. Um gerente de loja local segura um desabafo diante de um cliente furioso e engole a vontade de explicar que a decisão não foi dele. A imprensa explica em termos técnicos, a vida explica com cenas. O preço da etiqueta é fácil de ler. O preço da renúncia, não. O caminho de saída não está no gesto individual que romantiza sacrifício. Está na combinação de transparência, fiscalização e recompensa a quem faz o certo. Rotulagem que não se refugia em eufemismos. Auditorias divulgadas de forma compreensível. Cadeias rastreáveis do campo ao caixa. Contratos que não punem quem decide pausar uma linha para limpar direito. Redes de varejo dispostas a aceitar que lucro sustentável não se mede por trimestre, mas por década. Consumidores dispostos a fazer perguntas e mudar escolhas quando a resposta não satisfaz. Políticas públicas que tratem segurança alimentar como prioridade e não como detalhe. Enquanto isso não chega, há pequenas práticas que diminuem uma parte do risco. Escolher frutos do mar de origem divulgada, comprar queijos simples, ler ingredientes com desconfiança respeitosa, lavar folhas mesmo quando o rótulo diz o contrário, moer a própria carne quando for viável, alternar peixes enlatados com alternativas testadas para metais pesados, preferir pastas com 2 ou 3 ingredientes, branquear vegetais frescos e congelar porções. A cozinha caseira não precisa virar laboratório. Basta recuperar alguns gestos que a pressa roubou. Planejar compras com antecedência, cozinhar em lotes, dividir porções, reduzir desperdício. Nenhum desses hábitos resolve a estrutura, mas fortalecem a margem de segurança da sua casa. O mais duro de aceitar é que não existe resposta perfeita que caiba em todos os bolsos. É por isso que falar para pagar mais não basta. O bairro em que se vive, o transporte disponível, o tempo livre, a renda, tudo isso define o alcance de cada decisão. A responsabilidade maior, então, recai sobre quem tem poder real de mexer nos botões que importam. Fornecedores, grandes redes, agências de controle, legisladores. Cada um desses atores sabe onde estão as válvulas de pressão e onde as rotas de fuga se escondem. O consumidor, que é o elo mais frágil,
pede apenas o mínimo que deveria ser óbvio: comer sem medo. Há quem pergunte se exageramos, se transformamos incidentes em panorama. O que responde não são opiniões, são números que se repetem, lotes que somem, famílias que atravessam noites em hospitais por causa de alimentos comuns. Quando uma sociedade se acostuma a encarar esse quadro como normalidade, ela aceita uma corrosão lenta da confiança. E a confiança é o que permite que um carrinho cheio de itens desconhecidos chegue à cozinha e alimente crianças sem temores. Sem confiança, a cozinha se torna campo minado, e ninguém vive bem pisando apenas onde já pisou. Você volta ao estacionamento com sacolas que pesam menos do que costumavam. O céu tem a mesma cor de sempre. Carros entram e saem. Carrinhos se acumulam ao lado de um canteiro de flores artificiais. Nada aponta para uma crise iminente. É assim que as crises mais profundas se apresentam. Sem sirenes. O que muda é o olhar. Ele passa a notar rótulos que antes ignorava, a desconfiar de promessas fáceis, a valorizar o silêncio dos ingredientes curtos, a reconhecer que origem e processo importam tanto quanto preço e sabor. O alimento que chega à sua casa não é uma mercadoria qualquer, é uma ponte entre quem planta, quem processa, quem transporta, quem vende e quem cuida. Se um desses pilares trinca, a ponte vibra. Se vários trincam ao mesmo tempo, a travessia vira risco. No fim, a pergunta que abre este vídeo se dobra sobre si mesma. Não é apenas quais produtos escondem perigos. É porque aceitamos que riscos previsíveis continuem a atravessar nossas mesas. Se a resposta for resignação, a próxima prateleira já está pronta. Se a resposta for cobrança, talvez o próximo lote venha melhor. A verdade que revelamos aqui não é motivo para pânico. É um convite para vigilância. E vigilância, diferente do medo, fortalece. Ela aperfeiçoa sistemas, estimula a concorrência honesta, eleva padrões. Ela protege quem tem menos escolha. Ela devolve à comida o que a comida deve ser: saúde, afeto, encontro. Quando fechamos o carrinho e atravessamos as portas automáticas, o vídeo não termina. Ele continua no asfalto quente do estacionamento, no peso diferente das sacolas e na pergunta que insiste: o que exatamente colocamos para dentro de casa quando escolhemos o que é mais barato, mais rápido, mais fácil? A história que contamos hoje não é um escândalo isolado. É o retrato de uma normalidade que se tornou perigosa de tão conveniente. Porque não estamos falando apenas de rótulos mal escritos, de lotes defeituosos ou de falhas pontuais. Estamos falando de um sistema que aprendeu a transformar urgência em atalho, atalho em padrão e padrão em cultura. No início, reduz-se 1 centavo aqui, substitui-se um ingrediente ali, adia-se uma manutenção acolá. Nada explode. Até que um dia, avós vão parar no hospital por causa de um espinafre perfeito, crianças passam a noite em claro por um nugget inofensivo e famílias inteiras descobrem que a economia no cupom custou caro demais. Walmart não é um vilão de novela, e isso torna tudo mais difícil. Ele é o espelho maior, diante do qual enxergamos escolhas coletivas. A nossa pressa, a nossa crença de que preço baixo e segurança absoluta podem caminhar juntos, sem conflito. A nossa tolerância com meias-verdades. Do outro lado, fornecedores operam com prazos que esmagam, trabalhadores seguram máquinas que não deveriam funcionar. Fazendas esticam limites ambientais, e cada um empurra o risco um pouco mais adiante, na esperança de que estoure em outra ponta. No caminho, perdemos algo essencial: confiança. Confiança de que pronto para comer significa pronto de verdade. De que responsavelmente obtido não é apenas gramática de marketing. De que qualidade garantida carrega auditorias, rastreabilidade e coragem para parar uma linha quando os alarmes tocam. Sem confiança, cozinhar deixa de ser cuidado e vira cálculo. Passamos a medir colheradas, desconfiar de texturas, pesquisar termos técnicos antes de servir o jantar. Mas o desfecho não precisa ser cínico. A mesma cadeia que hoje nos decepciona pode ser puxada para cima quando transparência, fiscalização e incentivos corretos passam a valer tanto quanto preço e volume. Transparência para dizer de onde vem, como foi feito, quem auditou, o que foi corrigido. Fiscalização que chega sem aviso, publica resultados e pune sem hesitar.
Incentivos que recompensam quem reduz risco, em vez de premiar só quem reduz centavos. Do lado de cá, há gestos possíveis que não romantizam sacrifício, apenas recuperam prudência. Ler ingredientes com desconfiança saudável. Preferir listas curtas e nomes compreensíveis. Alternar marcas, não por fidelidade cega, mas por critério. Lavar folhas mesmo quando o rótulo garante o contrário. Cozinhar e porcionar em casa quando der. Perguntar na loja, escrever para a ata central, registrar queixas. Isso não substitui a responsabilidade de quem produz e vende, mas sinaliza que conveniência sem segurança não é aceitável. Também precisamos falar de quem sente primeiro e mais forte: idosos, famílias de baixa renda, escolas, bancos de alimentos. Para esses públicos, o barato é muitas vezes a única porta. Por isso, políticas públicas que sustentem qualidade mínima, rotulagem clara e suporte a compras institucionais seguras são parte da solução. Segurança alimentar não é luxo, é infraestrutura social, como água tratada e luz elétrica. Existe ainda a dimensão humana que raramente cabe na etiqueta. Trabalhadores queimados por químicos, pescadores exaustos em alto mar, animais tratados como parafusos. Quando aceitamos que comida boa pode nascer de sofrimento silencioso, naturalizamos um tipo de violência que volta para nós de outras formas, em doenças, em desconfiança, em pais e avós com medo de cozinhar. Ética e saúde aqui não são frentes separadas. São o mesmo fio puxado por pontas diferentes. Talvez a maior mudança comece no vocabulário. Trocar barato por justo. Justo com quem planta, quem processa, quem transporta, quem compra e quem come. Preço justo não é sempre o menor. É o que não cobra no corpo o que economiza no caixa. Quando esse acordo se estabelece, o mercado aprende. E quando o mercado aprende, a indústria muda mais rápido do que qualquer discurso. Ao final, fica um compromisso simples, quase antigo: comer sem medo, que cada garfada seja consequência de respeito e não de roleta, que o impulso do carrinho não vença a calma do cuidado, que a pressa não silencie o bom senso e que, na próxima visita ao mercado, a pergunta grande que fizemos hoje caminhe com você, não para paralisar, mas para orientar. Se este vídeo te ajudou a olhar para o prato com mais clareza e a proteger quem você ama, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas investigações.